Seja bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e hoje vamos conversar sobre o maior evento de negócios, marketing, vendas e empreendedorismo e principalmente negócios da região norte, o DSX, o Digital Summit Experience, que aconteceu no dia 30 e 31 de julho. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui uma presença ilustre, o Antônio Junho, que é o nosso CEO do Grupo Digital, seja muito bem-vindo. O Rodrigo Araújo, que é o nosso gestor de marketing digital, e a Hanna Caroline, que é a nossa coordenadora de eventos. Obrigada. Prazer receber vocês aqui, e eu começo aqui com o nosso CEO. Como é que foi idealizar o DSX? Idealizar o DSX, ele começou já há 7 anos atrás, né? Quando a gente começou a visitar algumas feiras, né? Congressos que tem no Brasil, e um primeiro que eu visitei foi o RD. Até se confunde já. O RD Summit, lá em Legal. Santa Catarina, né? E aí, quando eu estive lá, eu não tinha ideia do que era um evento de conhecimento. Porque o DSX é um evento de conhecimento, né? É um evento de que as pessoas vão lá aprender algo mais para colocar na prática no seu dia a dia. E quando eu fui para o RD Summit lá em Santa Catarina, minha mente ela abriu. Eu falei, caramba, existe um mundo diferente, né? Existe um mundo fora o nosso que a gente está vivendo lá no cotidiano, né? Até o próprio mundo acadêmico, né? Quando você está na faculdade, né? Você faz pós, é um mundo muito limitado ali, né? E quando você vai para um local como é o DSX, como é o RD, como é outros eventos, você pega diversos temas ali, só que são temas que são muito práticos. Certo. É muito no que a pessoa vive. E aquela pessoa já viveu algo de diferente e quer transmitir para as pessoas que estão ali sentadas na plenária, ou num palco, no espaço. Então, o DSX ele começou daí. Quando eu vi um evento e disse, nós precisamos ter um evento desse em Manaus. E aí nós começamos a pensar nele, idealizar, e visitando sempre outros eventos em São Paulo, né, em outros lugares. E aí foi quando chegou em 2024, foi quando o Rodrigo começou a trajetória dele pela segunda vez, eu acho, né, Rodrigo, com a gente. Segunda temporada. Segunda temporada dele conosco. Eu falei para ele assim, olha, eu tenho vontade de fazer um evento. Ele disse, bora, vamos fazer. E aí nós começamos a pensar nesse evento. E aí nós pensamos nele mais ou menos em uns 3 meses antes da data. E aí e no começo, assim, qual era o tamanho do evento, né? A gente pensava muito, a gente vai fazer um evento para 1.000 pessoas, vamos fazer um evento para 500, vamos fazer um palco, vamos fazer num lugar menor, vamos começar com poucos palestrantes. A gente pensou muito nisso, né? Porque a gente não podia errar. Na nossa cabeça, a única coisa que a gente não podia fazer era errar. E precisava ter gente lá no evento. Certo. Independente de resultado financeiro. E aí eu digo para as pessoas assim, que eu trabalho com revelação. Eu preciso sentir no meu coração que eu tenho que ir para frente. Né? Aí eu passei umas 2 semanas enrolando o Rodrigo. O Rodrigo me impressionando, querendo resposta. Aí eu, calma que eu ainda não tenho resposta. E quando foi numa sexta-feira, se eu não me engano, isso já estava ali perto do dia 14, 13 de maio, mais ou menos. Eu falei para ele assim, bora, vamos fazer um evento do jeito que tu quer, Legal. grande. E aí esse grande era 5 palestrantes. Né? Começar ali. Então, né? E ele se transformou em 50 palestrantes. 52. 52, então pronto. Aí, eu todo aí. Então foram muitas pessoas que nós conseguimos colocar dentro de um mesmo lugar, dentro do mesmo ambiente, criando um ecossistema de conhecimento, coisa que nunca tinha acontecido na nossa região. Foi incrível, Acredito que no norte, pelo menos aqui, por isso que nós somos os maiores, né? Modéstia à parte, nós somos os maiores porque a gente conseguiu colocar muitos nomes bons em um mesmo lugar, Que é algo difícil, né? que é algo difícil de acontecer. Verdade. E isso nos elevou um pouco a régua, né, em relação à grandiosidade. A gente não pode fazer algo menor do que a gente fez. É dali para cima. É verdade. E, Rodrigo, em que momento, assim, que você percebeu nessa jornada, que foi o DSX, que não seria só mais um evento, né? Seria algo mais com potencial histórico, que foi o que aconteceu, né? A gente chegou para marcar. Acho que teve uma noite que a gente estava aqui, era 9 horas da noite. Aí o Júnior entrou ali na minha sala e falou bem assim, a gente não vai fazer desse jeito que tu quer, não. Falei com fulano, ciclano, beltrano, e eu fazendo a conta na minha mão assim, e começava a crescer cada vez mais gente. Eu falei, tá bom, então bora, já que é pra gente ser o maior, bora ser o maior. Dali pra frente,
acabou-se os finais de semana de todo mundo, acabou-se os tempos livres e a gente respirou e viveu o DSX. E eu acho que teve um momento também, teve esse momento, teve um momento quando a gente olhou assim, a gente chegou no dia final da montagem, quando a gente olhou aquela feira de negócios assim, para mim bateu assim, irmão, isso aqui vai mudar a história do nosso estado. É até um pouco emocional isso, né? Você fica assim, nossa, olha só o que a gente conseguiu, olha quanta gente a gente conseguiu fazer acreditar nesse sonho maluco e colocou tudo no mesmo lugar, né? Então aquilo ali foram 2 momentos que, né, para mim, lá no início, antes de tudo, em que eu falei, pô, vamos trazer 2 palestrantes nacionais em cada dia, e a gente coloca um pessoal, porra, um palco aqui, pô, legal, vai dar bacana, vai ser um evento bom. Chega a ser depressivo, tá? É sério, chega a ser depressivo, porque o que acontece? E eu te digo com clareza, quando a gente estava ali na reta final, assim, eu falava para a equipe, ninguém imagina o que é o evento. Ninguém sabia o que era o evento. A gente tinha uma noção do que poderia ser o evento, porque nós já vimos eventos assim. Mas nós não tínhamos a ideia do que ele iria se transformar. Tanto que a gente não se preparou para o depois. A gente não se preparou para o pós-evento. Nós não. A gente se preparou para o evento. Sim. E o que acontece? Eu vi vários relatos de pessoas que falam assim, cara, eu não imaginava que seria desse jeito. Eu não pensei que era assim. Várias pessoas falaram conosco, entendeu? Disseram, cara, se eu soubesse que era assim, porque é muito difícil tu contextualizar uma ideia. A gente tinha uma ideia na cabeça, um projeto. O projeto estava na minha cabeça, na cabeça do Rodrigo, na cabeça da nossa equipe. Mas as pessoas que estão vendo a gente comunicar, elas não imaginam o tamanho do evento, nem o que elas poderiam encontrar. Então, assim, você transmitir essa mensagem através da nossa comunicação não é uma tarefa fácil, porque ele nunca existiu aqui. Então, como é que tu vai mostrar uma coisa que nunca existiu? É uma coisa que está no papel, né? É uma coisa que está ali, que agora não, agora é diferente. Agora eu posso dizer o que é o evento. Olha, o evento é esse aqui, está aqui. Eu tenho imagens, tenho depoimentos, eu tenho fotos. Então agora eu tenho todo um portfólio que me credencia para fazer um outro evento, para mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é o evento. Eu tenho feedback dos expositores, de patrocinadores, de parceiros, de todo mundo, inclusive dos palestrantes. Esses palestrantes que estiveram conosco aqui, eles saíram daqui encantados. Porque a nossa cultura que a gente colocou no DSX é uma cultura assim, nós temos que atender bem todo mundo. O palestrante e o nosso cliente, vamos dizer assim, que vai estar lá. Então, quando a pessoa chegava em Manaus, a gente tinha que ter um cartão de visita para essa pessoa. Então, ele era recepcionado já com uma plaquinha com o seu nome, as pessoas que foram buscá-los no aeroporto, com educação, levaram para o hotel. Tanto que teve palestrantes que sabiam o nome do motorista. Olha que legal, né? Olha, eu quero agradecer a Vanessa, ao Francisco, que me receberam aqui. Então, todo mundo entrou num ambiente, numa sinergia positiva, de entender que isso aqui é novo, isso aqui é diferente. E outro detalhe, né? Que não foi uma coisa que a gente pegou, que a Hannah, que estava na coordenação do palco, por exemplo, a gente não falou assim, olha, não pode atrasar. A gente não falava isso. Mas as palestras, elas todas entraram no horário. Sim. Porque estava tão bem organizado isso, que, exemplo, o João Kepler não entrou no último dia, que era 19, entrou 19:02. E os próprios palestrantes, a gente nunca viu isso. Em lugar que a gente palestra pelo Brasil, sempre atrasa meia hora, 40 minutos, uma hora. Sinergia, né? Mas a equipe estava tão alinhada, porque quando o propósito ele é único para todos e todos compram a ideia, o resultado do sucesso ele é certo. É verdade. E para a Hannah, que pegou esse barco aí da ideia deles dois, como é que foi ter ali a execução no início e manter esse padrão até o fim? Porque aqui a gente tem a ideia, aí tem a pessoa que embarcou na ideia, e aí tem você, que começa toda essa parte da coordenação junto com eles, é claro. Como é que foi para te receber essa missão? Nossa, no início é um pouco desafiador, né? Mas assim, na ideia... Era uma ideia muito genial e a gente sabia que tinha um potencial muito grande de trazer esse evento para cá. E com isso, tirar do papel que torna um pouco desafiador. Então, o evento ele começou de um tamanho, na metade do nosso tempo, ele ficou gigantesco e a partir daquele momento a gente tinha que fazer com que tudo se tornasse gigantesco. E tudo que eu falo os nomes que a gente estava trazendo tinham que ser nomes
com grande potencial, a experiência que a gente estava tentando levar para todas as pessoas do evento tinha que ser algo muito bom, impactante, que fizesse aquela pessoa pensar, nossa, eu quero isso sim, eu tenho certeza que a minha marca, se eu tenho uma marca e se eu sou um profissional, eu quero estar lá, e se eu tenho uma marca, eu também quero estar lá. Então, era isso que é a ideia do evento, né? Então, realmente, foi uma loucura do início ao fim. E detalhe, montar essa grade, né? Esse line-up, né? Montar essa estrutura do que vai ter no início, do que vai ter no final, também a gente precisava pensar nisso. Não era simplesmente colocar um nome lá e dizer, não, tu vai fazer às 10, tu vai fazer às 11, vai fazer meio-dia. Não, a gente precisava entender como é que o evento iria se comportar. Porque as pessoas estariam... A gente falava muito disso, assim, a gente tem que colocar no palco 1 um tema de marketing, no outro palco 2 um tema de vendas, e no palco 3 um case de sucesso, por exemplo. A gente não podia colocar 3 palestras de vendas ao mesmo tempo. Sim. Por quê? Porque senão ia conflitar. Isso foi muito inteligente. A gente pensava muito isso, né? Foi o Rodrigo, a Hanna, eu falava muito sobre isso, e eles montaram essa questão da organização dos temas. E pensar como é que a gente começa um evento, como é que a gente termina um evento. A gente tem que começar ele bem e terminar ele lá em cima. Isso era uma grande preocupação. Tive até um nome que eu cogitei muito para trazer esse nome assim, pensei que era o Cacá Diniz, né? Cacá Diniz estava ali na porta, batendo, querendo entrar, e eu, será que é preciso, será que é preciso, será que não é preciso? Não, tá bom, não vai ser preciso trazer ele, não, deixa que na próxima a gente estuda, porque já estava fechado isso. E faltando 15 dias, o Thales me procura e disse, eu vou pro teu evento. Eu digo, vou pro teu evento, vai, e tal. E eu comecei a conversar e eu entendi assim, não, o Thales ele vai ser bom. Legal. Então a gente vai trazer o Thales, vamos organizar aqui as palestras, porque ele vai terminar de uma forma diferente. Porque ele vai falar de cultura. Eu sabia que o Thales ia falar de cultura, porque ele geralmente, quando ele vai em palestras, assim que ele nunca foi, ele fala de cultura. E a cultura do grupo empresarial dele, do G4 Educação, ela é muito forte. Sim. E ele transparece isso, né? Ele é um cara de referência cultural em relação a isso. Então a gente pensou muito nos temas. Nossa missão era montar uma estrutura de conteúdo que as pessoas pudessem entender. Caramba, eu quero colocar isso na prática agora. Eu quero ir para minha empresa agora já para chamar meu time para explicar para eles o que a gente tem que mudar. O que a gente tem que mudar no nosso negócio. E aconteceu muito isso, tá? A gente recebeu muitos feedbacks de pessoas que foram para lá e disseram assim, cara, minha vida agora vai mudar, vai ser diferente. Maravilha. E assim, o desafio maior era até, a gente falou com todos os palestrantes, eu e a Hanna, né? E qual que era o desafio? Explicar para eles o que era o norte do Brasil. Existe ali acho que é uma fumaça no sudeste do país que acaba não enxergando a gente da forma que de fato a gente é. E aí a gente precisou muito fazer essa interlocução de falar, cara, olha, aqui a nossa economia é assim, 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 os empresários eles estão assim, assim, assim. Então não adianta tu querer vir estrangeirizar tudo, querer falar de uma forma que você não vai conectar com a audiência. Você precisa pegar e fornecer aqui o pulo do gato, né? Que nem a gente brincava muito, a alavanca transformadora. E eu acredito que isso funcionou muito pelos próprios feedbacks dos participantes, né? Todo mundo gostou muito, né? E a gente fez essa questão tanto dos palestrantes locais quanto dos nacionais. A gente conversou com todo mundo para alinhar sobre o conteúdo, dessa preocupação que existia da gente ter uma grade não só equilibrada entre os palcos, mas que a gente tivesse uma coisa que realmente fosse transformadora na vida do participante. E trouxe um grande impacto, né? E outra coisa, essa questão do norte, ela é assim. O norte é composto por 7 estados. Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. São 7 estados que compõem o norte. Tirando o Pará, por exemplo, que o Pará já é um estado grande, né? Tem, acho que, se eu não me engano, 8 milhões de habitantes, tá? Um estado bem rico até. Acre, o que tem no Acre? É um estado pequeno. A capital, Rio Branco, é pequena. Totalmente carente disso. Se uma pessoa, um empresário lá do Acre, lá do Rio Branco, quiser buscar conhecimento, ele tem que pegar um voo que é até mais longo do que Manaus, São Paulo, e ir para São Paulo. Existe uma dificuldade de uma malha aérea também que atenda essa pessoa lá do Acre. Como existe de Boa Vista, como existe de Porto Velho, como existe do Amapá, né? Como existe de Tocantins. Eu tenho um negócio em Tocantins, a dificuldade para comprar uma passagem para Tocantins, para Palmas, que eu tenho que ir lá em São Paulo e depois subir.
Então a gente quer mostrar para a nossa região, primeiro para Manaus, claro, nós somos daqui, e depois para o norte, que eles podem olhar para Manaus como um lugar que eles possam buscar conhecimento. Então o DSX, ele é um divisor de águas para o antes e para o depois, e uma abertura de portas para o norte do país, para que as pessoas possam dizer, não, eu não vou para São Paulo não, eu vou aqui em Manaus. Quem está aqui em Boa Vista, pega um ônibus aqui, 10, 12 horas está aqui em Manaus. O que foi que aconteceu, né? Tiveram Sim. pessoas que vieram de lá. pessoas de Boa Vista para cá. Então, assim, é muito próximo, né? Você poder sair, e questão de custo, né? Uma passagem acho que custa R$400, né? Claro, e de volta sairia por R$800. Mas você vir para Manaus e poder estar num ambiente que favoreça o seu crescimento profissional, o seu crescimento intelectual e de conhecimento, é muito bom, né? E a gente está criando meio que uma ponte do eixo do sul-sudeste com Manaus e trazendo esses nomes para cá. E não vai parar por aí, né? A gente tem vários projetos em relação a conhecimento, inclusive, eu vou deixar tu falar, porque senão eu vou falar. Mas a gente sabe que teve uma mudança aí em toda a estrutura da comunicação, que foi quando você começou a falar, né? Se colocar ali, realmente, vamos lá, vamos levar o DSX para outro nível. Como é que foi esse processo em decisão em grupo de vocês? Dizer, olha, Antônio Júnior, é agora, vamos... Isso não foi uma coisa pensada, né, de fato. O que a gente tinha na cabeça? A gente tinha na cabeça que a gente iria fazer um evento de marketing digital. Certo. No início do DSX, era assim, não, nós vamos fazer um evento de marketing digital e vendas. Só que o evento ele foi acontecendo, a gente foi entendendo que ele poderia ser muito maior e não ser limitado a conteúdos de marketing digital, por exemplo. Ou de um canal de venda através do WhatsApp, ou da própria uma palestra sobre vendas. Então a gente começou a entender. E nós começamos com uma comunicação muito voltada para esse público. Porque é o nosso meio, vamos dizer assim, né? Sim. É o meio que a gente transita, que a gente habita. E aí a gente começou a perceber que isso não estava comunicando de fato com as pessoas. Que as pessoas não estavam comprando a ideia. Porque os nossos temas, eles eram tão relevantes, e a gente parou e pensou, peraí. E aí, a gente pensou que a gente deveria mudar a forma de comunicar. Como seria essa forma de comunicar? Falar com o empresário, falar com o gestor, com o líder de equipe. E aí foi quando, numa reunião que nós tivemos na agência, decidiram assim, olha, o evento precisa ter uma cara. E a melhor cara do evento é tu. Aí pois é. E aí, nunca fui de aparecer nas redes sociais, nunca fui de dar entrevista, nunca gravei vídeo. E aí, como é que agora eu vou enfrentar isso agora? Né? Mas a gente pensou muito no evento, dizer, não, a gente precisa fazer esse evento dar certo. É para aparecer? Então bora lá, vamos aparecer. Vou dar a cara a tapa, entendeu? E mostrar também o que a gente aprendeu ao longo de mais de 27 anos empreendendo, né? Construindo empresas e tudo mais. E aí nós entramos de cabeça nesse projeto, viramos a chave da nossa comunicação, inclusive a nossa identidade visual, ela mudou completamente, como eu posso dizer isso. E aí nós mudamos a linguagem. Olha, a gente vai falar aqui com o empresário, gestor, diretor de empresa. A forma de vender o passaporte a gente mudou, começou a oferecer mais em grupo, motivando a esse empresário a levar a pessoa para o evento. Porque um time capacitado, com certeza, ele é muito melhor de se comandar uma empresa, né? Um time com estrutura, com fundamentos, com base, ele é muito melhor. E a gente começou a comunicar dessa forma. Investimos muito no tráfego pago, para poder atingir todo mundo. E olha que nós cometemos alguns erros. A gente sabe que, ao longo do nosso percurso, a gente percebeu que tinha alguns ajustes que a gente ia ajustando. Quantidade de anúncios, muitas vezes aparecia o mesmo anúncio para a pessoa 5 vezes, e nós tínhamos cinco criativos diferentes, então a gente foi ajustando. E a gente não conseguiu atingir todo mundo. Eu uso até como exemplo, salão de beleza. A gente não colocou salão de beleza, a gente não buscou lá como ponto de interesse salão de beleza. E a gente poderia, porque tem profissionais que são donos de salão de beleza, que poderiam estar no nosso evento. E né? Despertou o interesse de muitos profissionais, né? De diversas áreas. Eu posso arriscar que hoje de 60% a 70% do público que estava no evento era empresário. Era dono de um negócio, era empreendedor. Porque eles sentiram a necessidade. Não, eu vou lá. E pessoas que me procuraram falavam bem assim, franqueados até de marcas de comida, né? Esse evento é para mim? Eu digo, lógico que é para ti. Serve para ti? Serve. E pessoas muito pequenas até procuraram a gente através do nosso direct do Instagram, dizendo bem assim, olha, foi muito legal, isso vai ficar como histórico para mim. A gente até tem que guardar essa mensagem lá.
printar ela e fazer um quadro. Que legal. Uma pessoa procurou a gente, o nome dele é Guilherme, procurou a gente dizendo assim, olha, eu quero muito ir para o evento, eu e meu sócio somos pequenos empresários, estamos lutando para pagar os boletos, só que a gente só tem R$900 para pagar. Nós não somos estudantes, nós não somos doadores de sangue, a gente tinha lá uma promoção para esses dois tipos de passaporte. E aí, se vocês não tiverem nenhum tipo de promoção para mim poder pagar R$900 em 2 passaportes, a gente vai ter que escolher, ou vai eu ou vai ele. Aí eu, peraí, não. Eu digo, não, esse cara tem que ir, peraí. Liguei para ele, falei, não, tu vai. Quanto é que tu pode pagar? Não, posso pagar R$1.000. Então tá bom, você vai pagar R$1.000 por 2 passaportes. Esse cara foi no outro dia, ele saiu de lá tão encantado, ele mandou mensagem para mim, agradecendo, falando, e aí ele dizendo assim, nossa, se eu pudesse eu não ia nem no banheiro, que era para não perder nenhum detalhe do que estavam falando. Show. E ele falou também assim, eu não entendo, seu Júnior, né? Não entendo por que as pessoas, muitas das vezes elas ficam conversando, né? É porque ele também não entende que as pessoas muitas vezes elas se conectam, né? Ali existe uma conexão do ambiente, que você faz negócios, troca número de telefone. E aí ele me pediu bem assim, poxa, o senhor não consegue aí fazer por R$200 para minha esposa e para a esposa do meu sócio ir para o evento? E elas só podem ir no final do dia, porque elas têm que passar o dia todo na loja. Então eu falei, não, manda elas lá que elas são minhas convidadas. Legal. E no outro dia elas foram lá assistir o evento lá, pelo menos as últimas 3, 4 palestras, eu acredito que elas assistiram. Então é isso, a gente, pensou muito nessa forma de comunicar com esse pequeno. Porque esse pequeno, gente, ele sofre dores todos os dias. A arte de administrar com dinheiro é muito fácil. Agora vai administrar sem dinheiro. Eu já administrei meu negócio sem dinheiro. Eu já administrei meu negócio tendo que trocar boleto em banco, tendo que trocar cheque pré-datado, para poder pagar as contas no final do mês. Isso sim é ser empresário. É difícil, tá? Você tem que pegar, assar e comer todo tempo, Eu cansei de fazer isso, entendeu? Até agora há pouco, eu estava ali almoçando e uma pessoa que estava lá, eu conheço o pai dele. Eu conheço o pai dele por quê? Porque o pai dele tinha uma factory. Nem a Camila sabe disso, tá? O pai dele tem uma factory, eu ia lá trocar cheque com ele para pagar as contas. Isso é ser empresário. É ralar todo dia para poder cumprir com as suas obrigações. Eu imagino que deve ter sido satisfatório para você proporcionar isso. Isso não é uma tarefa fácil. Né? Graças a Deus que ao longo da nossa trajetória a gente conseguiu estabilizar nossos negócios. Nossos negócios são estáveis, graças a Deus, entendeu? A gente não tem nenhum tipo de problema financeiro e tal. A dificuldade você tem ao longo da sua trajetória para receber aqui, receber ali, mas isso é natural. Entra no fluxo do nosso trabalho, entendeu? Mas eu sei qual é a dor do ser pequeno. Eu sei qual é a dor de começar lá do zero, entendeu? E olhar e ter um cliente para administrar. Quando eu comecei com a agência, lá no ano de 2000, eu tinha 3 clientes. Eu lembro os 3 clientes que eu tinha. Era a CLA, o Centro da Moda e o Pré-Médico Vestibulares. Uau. Lá atrás. E eu almoçava todo dia no centro com eles. Era um dia com um dia com o outro. Para criar conexão, Para criar conexões. E detalhe, tá? Poucas pessoas sabem disso. Lá eu era o cara que atendia, eu era o cara que fazia mídia, eu era o cara que fazia o planejamento, eu muitas vezes era o cara que pegava a equipe para gravar o comercial, levava para a loja, gravava o comercial e ainda editava à noite. Normal. Isso faz parte de uma trajetória. Verdade. Hoje a gente tem 200 funcionários. Mas lá atrás era só eu. É um time agora, né? E, Rodrigo, o Júnior ele falou aí sobre esse momento que existe da conexão, né, entre as pessoas que estão participando ali do evento. Você viu muito isso acontecer? Eu sei que foi uma correria, né? Porque é evento, não tem para onde correr. Mas como é que foi ver ali, acho que ao longo do projeto, conexões sendo criadas dentro desse tempo em que vocês tiveram que fazer toda essa execução e desenvolver todo esse evento? Cara, a gente entende que a ambiência, né, ela muda tudo. Então, toda a estrutura do evento, toda a forma que o evento aconteceu, a gente preparou para que houvesse oportunidades de networking, né? E eu trago até um caso que não precisa nem ir longe. Eu palestrei no dia do evento e durante a palestra houve uma interação. E a pessoa da interação acabou de virar nossa cliente. Olha só. Ou seja, até dentro mesmo do próprio evento ali, você trocou uma ideia e como aconteceu com a gente, quantos outros negócios não se formaram? Quantas parcerias não foram construídas ali naquele ambiente que estava propício? Que você conheceu alguém que estava com o mesmo objetivo que você. Pô, o cara vai para um evento desse
Ele vai porque ele quer evoluir, ele quer fazer mudança, ele quer transformar o negócio dele, pô, ele quer treinar o time, ele quer entender o que ele pode fazer para melhorar. E essa moça, dona Eunice, né, ela foi para lá cheia de dúvidas. Acabou a palestra, ela falou assim: eu vou demitir a minha agência porque eu não tenho nenhuma dessas coisas que tu falou, né? Que a minha palestra, os 7 passos, eu falo, eu não tenho nenhum passo desses acontecendo no meu negócio hoje. Imagina, isso eu tô falando de uma palestra, imagina quantas transformações não aconteceram em 52 palestras que tiveram durante esses 2 dias, né? Quantas conexões inusitadas não houveram. Mas pô, tu tem um negócio disso, tu tem daquilo, olha só, porque vocês não se falam? E isso estava acontecendo o tempo todo, né? Você ia comer, você via as pessoas conversando, você estava na palestra, você estava vendo as pessoas conversando o tempo inteiro, nos elevadores e tudo. Então, eu acredito que isso é um dos grandes ganhos do evento, é que ele proporcionou um ambiente propício para você gerar negócio. E gerar relacionamento, né? Gerou relacionamento. Isso. Bastante. E, Hanna, para ti, como profissional de coordenadora de eventos, o que você tirou de aprendizado para a tua vida profissional? Porque foi uma mega responsabilidade. Você teve que lidar ali com palestrante, além, óbvio, de lidar com toda a parte da coordenação do evento, a liderança, mas ter aquele contato direto com os palestrantes. A gente viu ali você ativa ali todo o tempo, todo momento, sabendo organizar as coisas. O que muda para ti o antes e o depois do DSX como profissional? Que pergunta, hein, Renata? Nossa, eu vejo que eu cresci bastante, assim. Se um dia eu duvidei que eu era capaz de fazer alguma coisa, esse dia ele caiu por terra. Sim. Saber, né? É muito bom, assim, saber que a gente, quando tá num propósito ali, de que você quer crescer profissionalmente, saber que se você se dedicar, você vai ter uma recompensa daquilo, é muito bom. E eu ver tudo ali acontecendo de uma maneira que, claro, não foi só eu, teve toda uma equipe que estava todo mundo em sintonia, tentando resolver tudo da melhor forma. Mas quando você vê tudo acontecendo com bastante fluidez e como você imaginou, é muito satisfatório. É lindo, você né? se sente muito bem mesmo. A questão dos palcos estarem acontecendo ao mesmo tempo foi bem difícil, assim. Mas, como eu falei, tudo é questão de tu ter uma equipe todo o tempo alinhada, conversando ali com o mesmo propósito. Mas isso veio, assim, desde o início do projeto, né? A gente sabia que a gente queria marcar para todo mundo, principalmente para os palestrantes e principalmente para quem ia assistir as palestras. Então, todo mundo foi tratado muito bem, todo mundo teve ali a sua atenção para ter uma apresentação boa e para receber também uma apresentação boa. Maravilha. A gente fez questão de fazer isso. Sabe por quê que é necessário fazer reunião com o seu time? Para eles se sentirem pertencentes do negócio. Não adianta tu falar com todo mundo isolado. Não adianta. Você só consegue fazer um projeto como esse avançar se o seu time estiver alinhado. Esquece. Eu sozinho não faria nada. Se eu não tivesse todo mundo que estava do meu lado, a gente não conseguiria fazer o evento. E de verdade. E se eu pegasse, presta atenção, uma reunião de alinhamento. Rodrigo, vem cá, vamos falar sobre isso. Hanna, vem cá, vamos falar sobre isso. Vanessa, vem cá, vamos falar sobre isso. O Igor, vamos falar sobre isso. Não adianta. Todo mundo precisa entender o propósito. Se todo mundo entende o propósito, fica muito mais fácil de você avançar. Então é isso. As reuniões que a gente faz com o time, entendeu? E a gente fazia reunião duas, 3 vezes por semana, que era justamente para que todo mundo entendesse qual era o caminho que a gente está seguindo. Por mais que a pessoa não tivesse nada a ver. E, tipo assim, o pessoal que cuidou da logística, eles tinham que estar lá presente, porque o pessoal da estratégia ou do tráfego pago saberia quem é. Se der algum problema, quem cuida da logística é a Vanessa, é o Richard, é o Ângelo, né? Eles precisavam todo mundo saber quem é quem nesse time, entendeu? E isso é importante, porque aí todo mundo se faz presente e se pertence ao evento. A exemplo disso, se você pegar e analisar lá e botar hashtag DSX 2025, vai ver a quantidade de pessoas que se sentiram pertencentes do evento. Ninguém que está ali postando a foto não é por outro motivo, não. É porque entenderam que o evento faz parte da vida deles, que esse evento foi feito para eles, para quem estava lá, entendeu? Para quem foi para o evento. Então, as pessoas que vão lá num backdrop daquele ou numa área instagramável e fazem uma foto e postam, é porque eles entendem que aquilo ali faz parte da vida deles agora.
E vocês estavam bastante emocionados, né? Como é que foi ver o evento concretizado? Como é que foi ver mais de 2.000 pessoas ali dentro, vivendo aqueles 2 dias? A gente viu que cada um teve um pedaço dessa história, assim como você bem colocou. Não construiu esse evento do zero, do nada, foi todo um time, toda uma união. Como é que foi ver isso concretizado? Eu me emociono fácil, eu choro. Eu sou chorão, eu choro sozinho, eu choro com a história do Guilherme, por exemplo. Eu chorei com a história dele. Eu e a Camila choramos com a história dele, que a gente leu juntos até. Quando eu assisti o vídeo. Final, né? Ficou lindo. Eu chorei muito sozinho, lá na van, do pessoal da produtora. Né? E aí, tipo assim, foi um sonho que a gente realizou. Ali é um sonho. E a gente muitas vezes pensa, aperta, belisca aqui, será que está acontecendo isso mesmo? Porque lidar com uma estrutura daquela, com a quantidade de pessoas envolvidas, né? Não dá todo mundo no palco. Porque é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida ali que se dedicou, né? Dia após dia para montar um evento, para dar o seu melhor. E isso é gratificante pra gente, entendeu? E não parece até muitas vezes hipocrisia, eu falo isso, né? Mas não é por dinheiro, entendeu? É por satisfação profissional. É por fazer algo de diferente na vida das pessoas. Primeira coisa que você tem que pensar num evento desse, eu tenho que mudar a vida de alguém, transformação. É transformar. Aparecer hoje nas redes sociais para mim é para ajudar alguém em alguma coisa. Não é para mim vai descer, não é para massagear o meu ego, não, é porque eu quero de repente hoje mostrar para uma pessoa que está começando que ela pode chegar onde pelo menos eu cheguei. Legal. Entendeu? Porque é possível. Quem está falando é um cara que nasceu lá na raiz, mas eu nasci na raiz não, vivi na raiz, né, porque eu nasci no São Jorge, depois morei no Morro e depois fui para a raiz, mas é um cara que nasceu, não tenho família rica, não sou herdeiro, não tenho nada disso não, foi ralando do zero. Então assim, se eu posso, todo mundo pode, basta tu acreditar e ter força de vontade. Lógico, ao longo da vida você tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Sim. Então, fazer o DSX, a gente abriu mão de muita coisa. Eu abri mão de viajar em julho. Entendeu? Que geralmente eu viajava em julho. Dia do meu aniversário eu estava aqui, geralmente eu não estava. Foi um dia normal. Foi um dia normal, vim trabalhar normal. Entendeu? Tava fazendo reunião, inclusive. Exatamente. Por quê? Porque a gente estava buscando um propósito maior. Sim, verdade. Né? Levar algo para essas pessoas que estavam lá. Essas mais de 2.000 pessoas que foram lá, elas sentiram alguma coisa, elas foram impactadas. Legal. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague, de verdade, entendeu? E a gente usa muito isso em tudo aquilo que a gente faz. A gente pensa no resultado que a gente vai trazer. Vamos conseguir, vai crescer, vai dar certo, então bora, vamos fazer. Show. Né? A Onda Digital nasceu para isso. A rádio, TV e o portal de notícias, eles nasceram com o intuito de ser um veículo de informação. Ser uma voz de quem quer falar e não pode. Inclusive, eles estavam ao vivo lá, né? Sim, isso foi muito legal. A programação foi feita no evento, né? E é legal, muitas vezes, a gente olha assim, né? É todo mundo envolvido. É uma pessoa que pega a vassoura para varrer, que não tem nada a ver de varrer. Vai lá e começa a varrer, e limpa um vidro, e ajeita uma coisa, tira o lixo. Mas porque as pessoas se fazem ali, é delas, entendeu? Aquilo ali. Você faz parte daquele processo, entendeu? Isso não tem preço, não. Maravilha. E para finalizar, eu tenho 2 perguntas para vocês. Já temos planos para 2026 e quem perdeu a edição de 2025, é possível assistir as palestras e entrevistas que aconteceram. E aí vocês me respondem. Já vai começar o planejamento para 2016 ou já começou? Para 2026, perdão, já começou? Começou na sexta-feira, depois do evento, né? Começou na sexta-feira, eu já fui no Vasco no domingo, já olhei. A gente quer fazer um DSX muito maior. Show. Se for pela minha vontade, vocês já viram assim, tem um evento que acontece em Austin, no Texas, chamado SXSW. Eita. Não sei se vocês já ouviram falar desse evento. Esse evento, ele acontece numa cidade. Sim. Né? Então, eu já visualizo ali aquele Vasco todo tomado por pessoas andando, buscando as suas salas, né? Não fazer três palcos. O pessoal está todo assustado aqui. Olhando pessoal. Eu já penso aquele Vasco todo tomado por pessoas ali. Legal. Sabe, querendo aprender, querendo buscar, querendo participar das palestras. É possível fazer isso. A gente tem 1 ano para planejar esse evento. 1 ano. E a gente vai fazer ele melhor do que o 2025. Maravilha. Eu tenho certeza absoluta. Eu já tenho nomes já na minha cabeça, nomes que já vão vir, e que a gente já vai fechar o contrato agora já.
Maravilha. Para trazer, eu não posso revelar porque é segredo, mas nós vamos fazer isso. Eu vou deixar o Rodrigo falar do Digital Educa, mas aí eu vou falar do próximo evento que nós vamos fazer. Beleza. Né? A gente tinha um intuito de fazer um evento sobre política, porque ano que vem é um ano eleitoral e tudo mais e tal, e a gente, queira ou não, tem um pé na política, né, pela nossa trajetória empresarial. Só que aí me veio um insight no domingo. Não, o evento que nós temos que fazer é um evento de inteligência artificial. Legal. Que é o que todo mundo quer saber hoje. Todo mundo quer saber um pouco sobre inteligência artificial. Como colocar o IA na prática, no seu dia a dia, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, com os seus colaboradores. Então a gente vai fazer esse ano ainda, de 2025, um evento de inteligência artificial. A gente só está decidindo qual vai ser o tamanho dele. Né? A minha vontade, eu estava até olhando aqui já no aplicativo que tem um evento que nós vamos participar, que eu vou visitar agora, para saber o tamanho. Então, o tamanho, ele vai ser do tamanho do meu sonho. O que foi, Rodrigo? Rodrigo, pode passar. Os dois aqui estão quando ele reflexivos. começa... Do tamanho do meu sonho. Quando começa a vir as revelações, a gente que está aqui na base já se treme todo. Mas a gente precisa fazer... Esse evento, ele vai ser muito grande. Eu tenho certeza disso. Porque IA está aí na boca do povo. Todo mundo quer saber de IA. E uma pauta importante, né, E uma cara? pauta Para ajudar importante. a alavancar ali as empresas que estão aqui na nossa região. Para melhorar o desempenho do empresário. Exatamente. Para melhorar. Não é para mandar a gente embora não, tá? O pessoal muitas vezes fala, porque o IA vai mandar não sei quando. Não. É para melhorar o resultado, para otimizar o tempo, entendeu? Para que você possa ter mais ferramentas de melhorar a sua empresa. Então a gente vai fazer um evento de IA. Perfeito. O nome desse evento é um nome não? Fala não. Então tá, não quero que eu fale o nome não. Calma. Mas o nome desse evento tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa região. Tudo a ver com a nossa E região. o Rodrigo, sobre o Digital Educa? Gente, a gente lançou o Digital Educa, que é a nossa plataforma de educação. Depois de todo esse discurso, né, do nosso presidente aqui sobre o nosso propósito de fato ser agentes transformadores nos negócios da nossa região norte do Brasil, a gente não podia ficar só com eventos. Né? A gente precisava, de fato, ser aquela mão amiga que vai, cara, vem cá, olha isso aqui, que isso aqui vai ser bom para o teu negócio, vai ser bom para a tua equipe. Então, em cumprimento desse propósito, a gente desenvolveu uma plataforma de educação corporativa, que você vai lá, você vai fazer uma assinatura e, neste momento, você vai ter disposição ali vários replays de palestras, inúmeros podcasts com os especialistas que vieram no DSX. Além disso, a cada 15 dias a gente lança uma super aula com temas quentes de vendas, marketing, negócios e inovação, para que você esteja sempre na frente ali para tomar as melhores decisões. Tá? Hoje você consegue acessar essa plataforma no digitaleduca.com.vc e lá você vai conseguir fazer a sua inscrição. É uma recorrência, então você paga um valorzinho todo mês e vai ter acesso a tudo isso. Legal, show de bola. Eu quero agradecer a presença de vocês, da Hanna, do Antônio Júnior, do Rodrigo, que falaram um pouco aqui sobre os bastidores, como é que foi esse planejamento, a idealização do DSX. E para você que acompanha o Papo Digital, siga, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo quais são os palestrantes que vocês querem ver em 2026, que é importante. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos que acompanharam até aqui esse episódio e até a próxima.